Antes de começar essa história, se inscreva no canal para não perder as verdades ocultas da mitologia antiga que quase nunca são contadas. Quando o nome Hades é mencionado, a maioria das pessoas imagina um vilão sombrio, cruel e maléfico. Mas essa imagem está longe da verdade presente nos mitos originais. Hades não era o deus da morte no sentido de causar mortes, mas o governante do reino dos mortos, responsável por manter a ordem após o fim da vida. Na divisão do cosmos após a derrota dos titãs, Hades não escolheu o submundo, ele o recebeu por sorteio, enquanto seus irmãos ficaram com céus e mares. Esse detalhe é essencial, pois mostra que Hades não buscou poder ou glória, apenas aceitou sua função dentro da ordem divina. Enquanto Zeus governava o céu e Poseidon dominava os oceanos, Hades ficou com o reino mais temido, silencioso e solitário. Diferente de seus irmãos, Hades raramente deixava seu domínio, não por maldade, mas porque sua função exigia presença constante. O submundo não era um lugar de punição indiscriminada, mas um sistema organizado, onde cada alma recebia o destino correspondente à sua vida. Hades não julgava por emoção, vingança ou capricho, mas mantinha as regras que garantiam equilíbrio entre vida e morte. Mesmo assim, com o passar do tempo, ele passou a ser temido, evitado e transformado em símbolo do mal, não por seus atos, mas pelo medo humano da morte. Ao contrário do que muitos acreditam, Hades não governava sozinho o submundo de forma tirânica, mas mantinha uma estrutura rígida e organizada. As almas dos mortos eram conduzidas por Hermes até o reino subterrâneo, onde Hades apenas garantia que o processo seguisse seu curso natural. O julgamento das almas não era feito por Hades, mas por juízes como Minos, Radamanto e Éaco, figuras responsáveis por decidir o destino final de cada espírito. Isso mostra que Hades não condenava nem punia por vontade própria, ele apenas administrava aquilo que outros decidiam. Enquanto Zeus interferia constantemente no mundo dos mortais e Poseidon destruía cidades com sua fúria, Hades mantinha-se distante, respeitando as leis que regiam o cosmos. Seu domínio era dividido em regiões distintas, como os Campos Elíseos, o Asfódelos e o Tártaro, cada um reservado a um tipo específico de alma. Os Campos Elíseos eram destinados aos justos e heróis, um lugar de descanso e recompensa, algo que raramente é associado à figura de Hades. Mesmo o Tártaro, visto como o local mais terrível, não era uma criação de crueldade pessoal, mas um espaço reservado aos que desafiaram a ordem divina. Hades raramente se envolvia em conflitos entre deuses, preferindo manter-se como guardião do equilíbrio em vez de buscar protagonismo. Essa postura silenciosa e distante fez com que ele fosse incompreendido, pois na mitologia grega, quem não buscava glória era facilmente esquecido ou temido. Um dos episódios mais controversos envolvendo Hades é o mito de Perséfone, frequentemente retratado como um simples sequestro, mas muito mais complexo nas fontes antigas. Nos mitos mais antigos, Hades age com autorização de Zeus, seguindo uma lógica política divina comum naquela época, e não como um rebelde movido por desejo violento. Perséfone não é apresentada apenas como vítima, mas como uma figura que se transforma ao longo do mito, tornando-se rainha do submundo e compartilhando o poder com Hades. Diferente de muitos deuses do Olimpo, Hades é um dos poucos que permanece fiel à sua consorte, sem histórias constantes de traição ou abuso. Essa relação estável contrasta fortemente com os comportamentos de outros deuses, cujos atos raramente recebem o mesmo julgamento severo. Hades também era conhecido por respeitar pactos e juramentos, algo sagrado na mitologia grega e frequentemente violado por outros deuses. Quando mortais tentavam enganá-lo ou escapar do submundo, sua reação não era de crueldade gratuita, mas de restauração da ordem quebrada. Histórias como a de Orfeu mostram que Hades era capaz de compaixão, permitindo exceções quando regras eram respeitadas. No entanto, quando essas regras eram violadas, as consequências não vinham de vingança, mas de equilíbrio cósmico. A imagem de Hades como vilão foi sendo construída aos poucos, principalmente por associação ao medo da morte, e não por seus verdadeiros atos. Ao longo dos mitos, Hades raramente aparece interferindo no mundo dos vivos,
o que reforça sua imagem de distanciamento e respeito pelas fronteiras entre os reinos. Diferente de outros deuses, ele não buscava adoração constante, templos grandiosos ou a atenção dos mortais. Seu poder era absoluto dentro do submundo, mas limitado fora dele, e Hades nunca tentou ultrapassar esses limites. Essa postura de contenção fez dele um deus previsível, algo raro no Olimpo, onde impulsos e caprichos frequentemente causavam tragédias. Mesmo assim, os mortais passaram a temê-lo mais do que a qualquer outro deus, não por suas ações, mas pelo destino que ele representava. Com o passar do tempo, a cultura popular transformou Hades em uma figura demoníaca, confundindo o submundo grego com conceitos posteriores de inferno. Essa distorção apagou o fato de que Hades não punia os vivos nem criava sofrimento por prazer. Ele era, acima de tudo, um administrador do fim inevitável, garantindo que a morte tivesse ordem e significado. Sem Hades, o equilíbrio entre vida e morte entraria em colapso, e o caos tomaria o lugar da existência. Assim, Hades não foi o vilão do Olimpo, mas o deus mais injustiçado, condenado a carregar o medo dos mortais por cumprir sua função com rigor e silêncio.